Boa noite, a paz seja com você. Estamos começando mais um Quarta com Jesus e eu quero convidá-lo a orar comigo nesta hora, neste momento. Oremos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia, te agradecemos, Pai, por estarmos na tua presença neste momento, nesta noite. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que ora comigo, Senhor. Ó Deus, eu te peço também que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja, ó Deus, recebendo o nosso culto, contemplando, Pai, a cada um, Senhor, que cultua a Ti comigo, Senhor. Que sintam a Tua presença, que, ó Deus, sejam revestidos por Ti, pela força do Senhor. Eu te peço, te agradeço e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gostaria de compartilhar o texto do Salmo de número 11, que diz: No Senhor confio, como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Então, o salmista, diante das questões da sua vida e das pessoas dizendo para ele, olha, foge para o monte como um pássaro. Ele se coloca numa posição de que, mesmo diante das dificuldades, quando ele diz que quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A sua confiança estava em Deus, estava no Senhor, mesmo diante dos fundamentos abalados, dos fundamentos destruídos. Ele não se coloca em fuga como um pássaro para o monte, mas ele enfrenta as dificuldades com a sua confiança em Deus. Ele diz no verso 4, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele confiava e sabia que Deus é aquele que olha por todos, principalmente por aqueles que buscam a sua justiça. Ele diz no verso 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Vamos louvar este Senhor que é justo, que é o Deus de justiça. Eu convido você a louvá-lo comigo nesta noite. Estou em tua presença, nada posso esconder, envergonhado pelas minhas fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade o que eu te falo. Tu és o meu maior amor. Tu és o meu
posso esconder, envergonhado pelas minhas fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade o que eu te falo. Tu és o meu maior amor. Tu és o meu maior amor. Abraçar-te é tudo que eu quero, e conhecer-te é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma, vem a mim. Enquanto achego-me a ti, vem a mim. Enquanto eu corro para ti, vem, Senhor. Quero correr para ti, assim vem, meu amado. Vem, vem, doce presença, doce presença de Deus. Doce presença, doce presença de Deus. Vem, vem, Senhor, com tua doce presença, doce presença de Deus. Doce presença, doce presença de Deus. Mais, Senhor, mais, muito mais, Senhor. Abraçar-te é tudo que eu quero, e conhecer-te é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma, vem a mim. Enquanto achego-me a ti, vem a mim. Enquanto eu corro para ti, vem a mim. Enquanto eu vem a mim. Enquanto eu corro para ti, abraçar-te é tudo que eu quero, e conhecer-te é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma, vem a mim. Enquanto eu corro para ti, vem a mim. Enquanto eu chego-me a ti. Obrigado, Pai. Nos achegamos a ti nesta noite. Que cada um, Senhor, esteja com os seus corações voltados para ti, querendo, Senhor, buscar a tua presença e estar na sua presença santa. Muito obrigado, Deus. Receba os nossos louvores, a nossa adoração. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando a série Os Afortunados do Reino, os Bem-aventurados do Reino, eu quero ler o texto de Mateus no capítulo 5, verso 6. Apenas o verso 6,
que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Novamente, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O conceito de justiça é muito amplo. A justiça tem o status de poder e instituição em uma sociedade, mas devemos pensar no conceito proposto por Jesus em seu sermão. Ou seja, o que ele queria dizer com justiça aqui? A justiça aplicada no reino dos céus, ou no reino de Deus, apresentado por Jesus, certamente condiz com a justiça de Deus. Ou seja, está intrinsecamente ligada à sua palavra, à palavra de Deus, à sua lei. Jesus, ele vai dizer em determinado momento que ele não veio abolir ou descumprir a lei ou a palavra de Deus, mas é certo que ele trouxe um entendimento e uma interpretação da lei em termos práticos que divergiu muito dos seus opositores, que também versavam na lei de Deus, ou seja, os fariseus, os saduceus, os escribas, como vemos nos evangelhos. Vemos isso mais claramente, se posso citar um exemplo, quando Jesus então opera inúmeras curas e milagres no dia de sábado, que pela lei ele deveria ser guardado, o sábado deveria ser guardado. Não deveria haver então trabalho nenhum, mas Jesus opera os milagres no sábado, e por isso ele foi muito criticado, e isso foi uma das coisas que também aí foi uma das causas que o levou a ser preso e morto por seus opositores. A partir daí podemos entender esse ensino de Jesus através de suas ações e palavras. Podemos entender a justiça e por que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui eu estou colocando a questão da justiça, para que a gente entenda esse texto, o que Jesus queria dizer. Nós vamos entender justamente através das ações e palavras de Jesus. Jesus é coerente com as suas palavras e ações, tanto é que o povo vai dizer sobre ele, sobre os seus ensinos, que o ensino de Jesus não era como o dos escribas e fariseus, mas o ensino de Jesus era como de alguém que tem autoridade, tinha autoridade no ensino de Jesus, não somente pela realização dos milagres que ele fazia, não, mas pela forma como Jesus andava com o povo, se portava diante do povo, juntamente com o povo. Então ele aplicava de forma prática a justiça de Deus. E aí, sim, a gente pode entender justamente este binômio que ele coloca, esta forma que ele coloca para falar sobre a justiça. Ou seja, Jesus correlaciona um binômio: desejos, necessidade, ou desejo, necessidade do ser humano. Fome e sede. É um desejo e é uma necessidade. Comida e bebida. Precisamos beber, precisamos comer. Bebida, comida, fome e sede. Ao fazer isso, ele coloca a justiça ao nível diário das pessoas, dos bem-aventurados, afortunados do reino. Então Jesus aplica o seu ensino sobre o reino, mais uma vez, de forma prática, de forma a contemplá-los neste mundo e a partir deste mundo. Ou seja, é a justiça de Deus sendo aplicada, sendo colocada na prática no mundo.
Quando pensamos em justiça neste mundo, observamos que as esferas mais carentes e necessitadas, por serem desprovidas de recursos, são as mais atingidas por injustiças ou pela falta de amparo da justiça. Parece que grande parte do povo, ou para grande parte do povo, a justiça deixa a desejar. E muitas vezes este é o nosso sentimento. Há um ditado popular que diz que a justiça tarda, mas não falha. Mas parece que muitas pessoas estão aí tendo o sentimento de que a justiça, quando parece falhar, ela deixa a desejar. Jesus fala para um povo que precisava de justiça, mas estava cansado de viver injustiças. Se a justiça dos homens falta, ou seja, não sacia, não satisfaz, não supre a necessidade básica para a sua sobrevivência neste mundo, então a justiça do reino entra em ação e pode fazê-lo. E se for desejada como uma justiça vital, ela vai ter a sua ação. Por isso Jesus aplica esta justiça fazendo essa correlação de algo vital, fome e sede. A justiça do reino de Deus, ela entra em ação e ela deve ser vista como algo prático na vida daqueles que não já estão muitas vezes cansados da justiça neste mundo, mas que buscam também uma justiça prática. E a justiça de Deus vem assim de forma prática. Jesus anuncia ela dessa forma. Então, esta justiça de Jesus, ela possui uma via de mão dupla. Devemos entender isso neste texto. O significado de justiça aqui tem o sentido de alcançar a justiça divina, ou seja, uma condição aceitável por Deus. Quando buscamos uma justiça que seja uma justiça que venha a nos saciar. Mas também tem o sentido de ser justo, ou seja, não somente de alcançar a justiça divina, ser contemplado pela justiça de Deus, mas também de ser justo, ou seja, de praticar a justiça neste mundo, ou seja, então, dessa forma, ser aprovado por Deus. E também de fazer justiça. Ou seja, fazer justiça condiz com a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Assim, alcançar a justiça de Deus. Ser justo e fazer justiça era o objetivo prático de Jesus com a lei de Deus, não somente no falar, mas também no proceder, no agir desta forma, buscando a justiça como um alimento, buscando a justiça como a bebida necessária para a vida, a água, o líquido, já que nosso organismo possui 70% de água, de líquido. Jesus fala, então, de um desejo de justiça,
mas um desejo que deve ser diário. Bem-aventurados, supremamente abençoados os que têm fome e sede dessa justiça, de alcançar a justiça divina, de ser justo, ou seja, aprovado por Deus, e de fazer, aplicar a justiça de Deus neste mundo, para com as pessoas. Assim, esse desejo de justiça, como a fome, como a sede, que precisam ser saciados diariamente, devem ser práticos. Deve ser vivido na vida cotidiana, na vida diária. Assim como bebemos, assim como comemos, para a subsistência. O que Jesus está dizendo é justamente isso: aquele que busca a justiça, que tem fome, tem desejo de justiça, como a fome e como a sede, vai ser farto. E aí a conclusão final deste verso: ele garante aos afortunados do reino, ou seja, aos bem-aventurados do reino. Eles são bem-aventurados do reino, aqueles que adentraram ao reino de Deus, ao reino de Jesus, que ingressaram no reino, crendo em Jesus, crendo no seu reino, crendo na sua justiça, crendo no seu amor, crendo na sua vida aqui e vida eterna. Sim, de fato, serão abençoados, porque verão a justiça de Deus, sim, se a buscarem com fome, com sede, se a buscarem como algo essencial para as suas vidas. Ele garante aos afortunados do reino a satisfação desse desejo de justiça. Quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que com casos na justiça humana, que a gente sabe que a nossa justiça brasileira, ela não é tão célere quanto desejamos. Mas casos, então, daqueles que buscam a justiça de Deus, verem as suas causas na justiça humana serem, então, resolvidas de forma milagrosa. Ou seja, você pode e deve usar os aparelhos de justiça no qual todos temos o direito dentro do nosso Estado de direito, mas creia e busque com a força diária, como você precisa do alimento, como você precisa da água para beber todos os dias. Busque a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, e você será, sim, contemplado, você será farto. Mas lembre-se que ela tem um sentido de alcançar a justiça, mas também de ser justo e de fazer justiça. Assim, você certamente será supremamente abençoado por Deus. Supremamente abençoados os que têm a justiça do reino de Deus como a necessidade de comer e de beber, porque eles serão fartos, serão abundantes. Creia, você vai alcançar, se assim você buscar diante de Deus. Quero orar com você neste momento. Feche seus olhos. Pai, eis-nos diante de Ti, Senhor. Nós, assim como o salmista, que lemos no Salmo de número 11, que confiava na Tua justiça, confiamos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando nestes corações que oram comigo. Por mais que pareça que muitas vezes as coisas à sua volta, as estruturas diante de tudo que estamos vivendo,
estão abaladas. Que ele, que ela confie no Senhor. Coloque o seu coração no Deus, que é o Deus de justiça. Que a busque como um desejo de quando estamos, um desejo de necessidade. E certamente, Senhor, o Senhor vai estar mostrando, e que o Senhor mostre. Ó Deus, que o Senhor se faça presente. E que, Deus, quando esta vida que está colocando o seu coração diante do Senhor, com a sua causa, seja ela qual for, diante de Ti, que o Senhor mostre para ela, que o Senhor faça justiça, Senhor, mas que também ela se coloque diante de Ti, Senhor, como uma pessoa que busca agradar a Ti. Este é o justo que a Tua palavra diz. A pessoa que busca agradar ao Senhor, que busca observar a Tua lei e agradar a Ti. Que o Senhor opere na sua vida e que ela também, Senhor, busque fazer e aplicar a Tua justiça neste mundo. Pai, certamente ela vai alcançar, e quando ela alcançar aquilo que ela busca como justiça diante do Senhor, que ela se lembre e glorifique o Teu nome. Muito obrigado, Pai, eu Te louvo, e assim eu Te peço a Tua bênção sobre esta vida, sobre esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a participarem conosco das nossas reuniões. Estamos aí vivendo um período que estamos vendo a possibilidade do retorno. Por enquanto estamos fazendo as nossas reuniões, então, pela internet, mas estejam conosco no domingo, às 19 horas, às quartas-feiras, na Quarta com Jesus. Entre na nossa página www.ibcrecreio.org. Lá nós temos a nossa programação, tem também os cursos, o curso de hebraico, o curso das origens e o curso de grego. Venha estudar a palavra do Senhor, se aprofundar nela. Certamente ela vai valorizar a tua vida. Por isso que nós valorizamos a palavra de Deus. Ela tem muito valor e ela deve ser valorizada. Ela vale mais do que o ouro. Como ela mesma diz, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. É o conhecimento do seu Deus, de Deus para a tua vida. Eu quero mais uma vez orar com você, encerrando a nossa Quarta com Jesus, dizer que se você sentiu no seu coração de ofertar, você pode fazê-lo. Lá na página também tem a conta da nossa igreja, que você esteja fazendo com o seu coração em Deus. Certamente, segundo a sua palavra, a sua lei, Ele vai lhe retribuir, Ele vai lhe abençoar. Deus, nunca ninguém conseguiu ganhar de Deus. Você não consegue ganhar de Deus. Se você fizer para Deus, para as coisas de Deus com o seu coração, certamente Deus retribuirá na sua vida. Ele abençoa. Mas que você entenda que Deus, Ele não faz porque você fez por Ele. Porque Deus já fez por nós, sem nós merecermos, entregando o seu próprio Filho para morrer por toda a humanidade. Então Deus é capaz de fazer para você do nada. Somente pelo fato de você crer nele, Deus opera o seu milagre. Então, creia, coloque seu coração nele. Eu vou estar orando mais uma vez, encerrando este culto, esta Quarta com Jesus. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez eu oro. Ó Deus, te agradeço, Senhor, por esta vida. Ó Deus, te pedimos por este momento que estamos vivendo, Senhor, também, ó Pai,
aí por parte das autoridades, Senhor, abertura de retorno às atividades, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria a todos. Pai, o vírus ainda continua, mas que haja sabedoria, que haja, Senhor, também da parte do Senhor um fortalecimento em cada vida, Senhor, para que haja resistência a este vírus, que é um vírus gripal, ó Deus, mas que infelizmente é muito agressivo. Nós temos visto o número de mortes, ó Pai, no nosso país, no mundo, Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia e nos dê o fortalecimento, ó Pai, para superarmos este momento, Senhor, não somente da pandemia, Senhor, quanto esta enfermidade, Pai, mas também com o retorno econômico, que o Senhor esteja abençoando aqueles, Deus, que têm se voltado para Ti, ó Deus, buscado, sim, e confiado no Senhor. Mostre o Teu poder e o Teu agir sobre as suas vidas. Pai, no mais, eu te peço, fique conosco, continue conosco, te louvo e te agradeço por mais esta noite, pela Tua presença e pelo partilhar da Tua palavra. Eu te peço a Tua bênção e te agradeço, e em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Ainda com seus olhos fechados, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima quarta com Jesus.